Pai, Senhor, igreja, amém? Vou estar orando pela serva do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, abençoa, Senhor, a palavra que ela vai trazer hoje, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o que ela vai trazer. Em nome de Jesus, que entre os nossos corações, Senhor, e entre os nossos ouvidos, Senhor. E saia que nós podemos, Senhor, em nome de Jesus, levar essa palavra, Senhor, que ela vai trazer ao nosso longo da vida, Senhor. Em nome de Jesus, que nós podemos praticar, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, ela, Senhor. Abençoa as amizades delas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia dela, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, cubra ela com teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus, guarda ela, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar, irmãos. Fica à vontade. O Senhor é bom. Irmãos, não repara minha sandalinha humilde, não. É porque eu tive que trocar de roupa em cima da hora por causa do frio. Amém? Não olha pro meu pé, não. O Senhor é bom. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47, amém? Ezequiel 47, deixa sua Bíblia aberta aí. Santo Deus, amém? Quero agradecer a oportunidade, né? Eu nunca fiquei tão feliz de receber uma oportunidade. Eu não costumo ficar tão feliz. Mas eu fiquei muito feliz. Eu ganhei o dia ontem quando eu recebi a oportunidade. Que eu entendi que para nós tem que ser um privilégio falar do Senhor. Amém? E é isso. Antes da gente ler, a gente vai ler esse texto, mas eu quero contar uma historinha para vocês que tem a ver, vai fazer muito sentido com esse texto. Amém? Em 2023 aconteceu uma tragédia. Eu acredito que todos eu vou falar, vocês vão lembrar, de um submarino que implodiu lá no Oceano Atlântico. Tinha umas 5 pessoas dentro dele e eles foram fazer uma expedição para ver os destroços do Titanic. E eles assinaram um termo, sabendo do risco de morte, né? Esse submarino já tinha feito várias expedições que deram, né, sucesso, mas todas as pessoas sabiam que tinha um risco, né, por causa da pressão do fundo do mar, aconteceu uma tragédia. E estudando um pouquinho sobre o que aconteceu, quem estava dentro daquele submarino, né, eram 5 pessoas e, se eu não me engano, 4 delas eram pessoas milionárias. Pessoas que tinham dinheiro, que poderiam estar hoje viajando com as suas famílias, aproveitando as suas vidas, mas assinaram um termo de responsabilidade, se deixaram, olha que loucura, se deixaram ser trancados dentro de um submarino, pelo lado de fora eles foram trancados, e para descer para ver uma tragédia, né, que foi o Titanic. E quando aconteceu isso, irmãos, eu confesso que naquela semana eu fiquei vendo muita coisa sobre isso, que eu fiquei, né, como muitas pessoas, chocada com essa história. Eu fiquei impressionada como que pessoas se submeteram a isso, sabendo dos riscos, se deixaram ser levados dessa forma. O que isso tem a ver com a palavra? Vocês vão entender. Amém? Vamos ler o texto? Guarda essa historinha aí com vocês. Eu vou ler do verso 1 até o verso 12 de Ezequiel 47. Diz assim: O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que
que dava para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão profundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste, desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies, como no mar Mediterrâneo, mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar fruto. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por esse texto? Amém, irmãos? O Senhor tem falado, pelo menos lá em Diadema, muito sobre oração. E eu pensei muito em falar sobre oração, tinha uma palavra sobre oração. Mas o Senhor me levou a esse texto, ao que nós devemos nos submeter a Ele. Então nós temos que obedecer e fazer. Ezequiel era um dos profetas maiores, e esse homem, irmãos, ele teve renúncias na sua vida que ele viveu esse último estágio que a água fala, que não dava para... Ele não sentiu o chão. O homem disse, vem, e ele disse, eu não consigo ir se não for nadando. Ele não tinha mais o chão ali. E Ezequiel, ele viveu isso. Ele era um profeta que ele pregou no tempo do povo que estava cativo na Babilônia. E ele estava ali para pregar o arrependimento. O livro de Ezequiel é dividido em várias partes. E muito vai se falar sobre arrependimento, vai chamar o povo, vai exortar muito o povo. E também há muitas profecias nesse livro. Só que, se eu não me engano, do 30 até o 48, ele vai falar sobre um refrigério que Deus vai trazer para aquele povo. E esse rio que ele fala foi o que o Senhor falou comigo, onde nós devemos estar. Existem 4 estágios aqui que nós podemos olhar para a nossa vida e hoje pensar em qual eu estou. E muitos de nós vai se encontrar num lugar, vamos olhar para esse rio como o Evangelho, amém? Que é extenso e profundo. Mas muitas pessoas vão estar nesse Evangelho apenas no raso. E elas vão ficar ali e vai ser cômodo estar ali. Por quê? Todo mundo quer ir mais profundo, não é verdade? Todo mundo quer receber mais do Senhor. Mas para chegar até o fundo, se a gente analisar a vida de Ezequiel, ele tinha umas regras que ele seguia, dada pelo próprio Deus, que eram extraordinárias, que talvez eu e você hoje não faria. Ele precisava, para dormir, ele tinha uma posição certa para dormir. Não vou lembrar de muitas coisas, mas ele tinha uma posição certa que o próprio Deus disse que ele teria que dormir. Ele tinha que comer, e a comida dele era cozida, se não me falha a memória, em cima de estercos de animais,
fezes de animais, coisa suja. E ele não podia deixar o cabelo da barba nem da cabeça crescer. Ele tinha que ser um homem separado. E ele era um homem casado. E ele também precisou lidar com a dor da perca da sua esposa. Então esse homem, ele se submeteu ao Espírito Santo e à vontade de Deus. Por isso que ele se achegou até as profundezas de uma vida com o Senhor. Então há 4 estágios da nossa vida e nós temos essa oportunidade de escolher onde nós queremos estar, onde nós queremos ficar. E essa primeira parte, ele vê esse rio ele corre do trono de Deus que está dentro do templo. E esse rio ele vai correndo e o final dele vai dar lá no Mar Morto. E o Mar Morto, irmãos, ele tem uma concentração de sal muito grande. Não tem como, é impossível haver vida naquele mar. Só que, como eu disse, esse livro, ele é de muitas profecias. E agora eu quero te lembrar, não fugindo da palavra, porque isso está na palavra, nós estamos diante de uma profecia sendo cumprida lá em Israel agora. Esse Mar Morto, em alguns lugares dele, não é em todos, mas em alguns lugares do Mar Morto, está tendo vida, está tendo peixes nesses mar. E como a palavra disse, não seriam umas espécies que elas se adaptariam àquela água salgada. Não, ele disse, está escrito aqui, que seria peixes como vivem em outros mares. Então está tendo vida nesse mar agora. Está brotando essas vidas lá. Porque há um rio que está correndo sutilmente sobre aquele lugar, trazendo vida. E as árvores, pesquisa, irmãos, se vocês vão ver árvores frutíferas que estão crescendo, nascendo ao redor deles também. E estudando um pouquinho, dizem que essas árvores serão colocadas no templo quando Jesus voltar, para enfeitar aquele lugar, porque elas são árvores frutíferas que dão vida. E isso me lembra, irmãos, o Jardim do Éden. Isso me lembra o lugar de delícias que o Senhor preparou para nós. As frutas que eles podiam comer ali davam vidas a eles. E isso me lembrou dessa passagem. E voltando para o nosso texto, o Senhor agora, esse homem vai chamar Ezequiel para vir mais 500 metros. E ele sente os pés, a água está nos tornozelos dele. Estou um pouquinho nervosa, irmãos, desculpa. Vai dar certo. E as águas estão ali nos pés, cobrem os pés dele. Mas ele não tem medo e ele vai. E quando a gente está ainda na beira, é cômodo, é muito bom, está tudo bem. Sou crente, estou salvo, glória a Deus, aleluia, é isso. Estou indo para a igreja, amém. Estou todo dia no culto, glória a Deus. Mas Deus chama ele para vir mais 500 metros. E esse tampar os pés dele com as águas, agora é uma renúncia que a gente às vezes começa a fazer. Não, eu preciso deixar aquela amizade. Não, Senhor, amém, eu faço. Não, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça, é essa tal profissão, amém, Senhor, eu vou fazer, vou levar o teu evangelho, vou fazer. Então essa parte é uma renúncia que nós fazemos, amém? Parte de nós, deixar algumas coisas, lidar com outras coisas, mas ainda não é tudo. Só que o homem chama Ezequiel para vir mais 500 metros e ele vai. E ele caminhando, cobre-se os joelhos. Também mais um pouco de renúncia, de deixar ali, mas ele ainda está com confiança nele, porque ele está sentindo os pés. Então a confiança dele ainda está nele. Então ele vai. E ele chama agora ele para caminhar mais 500 metros. E agora a água bate na cintura. Mas ele ainda tem o chão. Ele ainda está, não, Senhor. Estou aqui, Jesus. Me chama porque o Senhor quiser, eu vou. Só que aí, ele chama para ele descer mais 500 metros.
E agora ele olha e fala, peraí. Ele não fala isso, tá? Eu que tô... Isso aí. E agora ele olha e fala, não consigo ir, porque se eu for, eu não vou mais sentir o chão, eu vou conseguir ir, mas eu tenho que ir nadando. Mas ele vai. E ele vai, e ele entra ali numa imersão, onde tudo é coberto, e a confiança já não é mais dele. Agora, ele entra numa parte que nós vemos Ezequiel vivendo. Uma renúncia que já não é mais nossa, mas é o próprio Deus que nos pede. Mas o que é isso? Que renúncia é essa? Senhor, eu quero fazer essa faculdade. Mas o Senhor fala, não é isso que eu tenho para você. Senhor, eu quero até me casar, Senhor. Mas não é isso que eu tenho para você. Senhor, mas eu quero fazer isso. Senhor, os meus sonhos, eu já te entreguei tudo, os meus planos, quantas coisas foram planejadas. Nessa imersão, quem faz a renúncia, quem pede a renúncia é o Senhor. E Ezequiel viveu isso. Porque imagina para um homem seguir todas aquelas regrinhas que ele seguia, um homem separado. Será que se fosse comigo e com você, nós aceitaríamos de boa? Não. Porque ele foi separado, mas ele se submeteu à autoridade do Senhor. Ele se submeteu à autoridade do Espírito. E o Espírito Santo, irmãos, ele me lembra muito sobre águas. E quando a gente lê em Gênesis, nos primeiros versos, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E quando eu me lembro do Espírito Santo, eu tive 2 experiências que vai ser inenarráveis aqui, mas com o Espírito Santo muito forte na minha vida. Alguns anos atrás, depois de um culto poderoso na igreja, eu cheguei, eu estava sentada na minha cama e estava com muito sono e acabei pegando no sono. Eu não sei se o que eu vi foi uma visão, se foi um sonho, mas eu vi a pessoa do Espírito Santo. Eu vi um homem, irmãos, que era alguém indesejável, não tinha como desejar como mulher, como homem. Era alguém doce, alguém que supriu as minhas necessidades ali. E eu lembro que quando eu acordei, eu fiquei um tempo assim sem saber o que tinha acontecido, mas era alguém... Você já viu alguma pessoa bonita? Já viu uma pessoa linda? É assim que eu consigo descrever o Espírito Santo. E já viu essa pessoa linda abrir a boca e tudo que ela falasse é doce? E aquela doçura te saciar de uma forma que você não está comendo, você não está bebendo, mas você está se sentindo saciável. Esse é o Espírito Santo. E quando foi a primeira vez que eu já sabia do Espírito Santo ser uma pessoa, que a gente às vezes tem dificuldade de entender isso, mas quando eu tive aquela visão de um homem doce, de quem ele é, foi algo sobrenatural. E lembra-se disso, ele é muito doce. E uma outra experiência que eu tive foi ainda esse ano no lugar. Eu também não posso falar muita coisa sobre esse lugar, a gente é proibido de falar. Mas eu tive uma experiência que eu ganhei um doce lá, uma paçoquinha. O ambiente todo espiritual, mexendo com o nosso psicológico o tempo todo. E eu recebi uma paçoquinha e naquele momento, irmãos, eu não entendi. Eu nem podia comer perto de outras pessoas, mas eu estava com muita fome. Só que naquele momento, depois que passou, que eu entendi tudo o que aconteceu ali, quem tinha me dado aquela paçoquinha era o Espírito Santo. Alguém que fez uma interpretação do Espírito Santo. E quando eu vi aquilo, quando eu entendi, eu percebi que o Espírito Santo ele vai se apresentar na nossa vida muitas vezes como uma doçura que a gente não vai saber explicar. E como esse mar assim é o Espírito Santo. Ele quer que a gente submeta a Ele. Ele quer que a gente entre numa imersão nele, que as pessoas vão olhar para nós e falar, quem é você? É Jesus que está em você? É você que está em Jesus? Não dá para saber. De tão imersos que a gente vai estar. Só que para chegarmos nesse nível, irmãos, nós vamos ter que
aceitar o que o Senhor tem para nós. E muitas vezes isso não vai ser o que a gente planejou na nossa vida, vai ser totalmente ao contrário, porque a nossa vida não é aqui. Ele está preparando para nós um lugar. E para trazer essa mensagem, um dia tão lindo como esse, um dia de tanta reflexão, que a gente abre as nossas redes sociais e vê Cristo e a cruz e Cristo. E eu pensei, Senhor, eu poderia falar sobre isso, seria muita bênção. Mas Ele queria que fosse falado sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós temos ouvido falar sobre o avivamento que vai acontecer, que será derramado no Brasil, que privilégio da nossa nação, que será espalhado pelo mundo. Mas para acontecer esse avivamento coletivo, irmãos, precisa acontecer no nosso pessoal primeiro. E para acontecer no pessoal, irmãos, a gente vai ter que descer o mais profundo. Por que que eu falei do submarino que não tem nada a ver? Porque aqueles homens loucos entraram lá, irmãos. Eu não estou debochando, amém? É uma história muito triste. Mas nós temos que estar com a mente igual a deles, de uma loucura. Sabe qual é o exemplo que a gente pode dar do que aconteceu? Se a gente pegar uma garrafa, um amigo meu me explicou como que funciona no fundo do mar. Se a gente pegar uma garrafa PET vazia, deixar só o ar tampar ela, descer até o fundo de uma piscina, ali ela vai começar um processo, ela vai começar a contorcer, e é isso que aconteceu com aquele submarino. E quando ele implodiu, irmãos, não sobrou nada, não teve corpos para ser velado, eles nunca mais vão encontrar essas pessoas, porque elas viraram, desculpa o que eu vou falar, comidas de peixe. Não conseguiram encontrar nem destroço daquele submarino. Não existiam mais. E quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, Ele disse que para chegarmos a esse nível tão profundo, nada de nós vai ter que estar. A gente vai ter que estar tão imersos no Senhor que não vai mais existir nada da carne, nada de nós. Vai ser uma confusão. Quem é ela? O que aconteceu? Mas esse irmão, Senhor, não é mais ele que vive. Agora é Cristo que vive nele. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. E o mais lindo, irmãos, é que nós estamos vendo diante dos nossos olhos esse capítulo foi profetizado e está sendo cumprido diante dos nossos olhos. Será que eu e você não podemos sair daqui hoje desejando mais da presença do Senhor, nos submetendo a Ele, imergindo nele, até que nada de nós sobre, até que as pessoas não consigam mais ver o nosso passado, agora elas vão ver o que o Senhor tem para nós. E essa vida de testemunho, irmãos, muitas vezes a gente não vai ter um carro, não vai ter uma casa, vai viver ali na dependência totalmente do Espírito Santo, porque é essa vida que Ezequiel viveu. Ele já desceu tão profundo que ele não confiava mais no chão, ele não via mais o chão, ele só foi. E hoje o Senhor quer que a gente desça no nível mais profundo. Mas como eu falei, muitas pessoas estão no Evangelho que é grande, mas é raso. E elas vão continuar ali. Essas pessoas muitas vezes vai atrapalhar algumas outras que estão querendo ir mais profundo. Mas vamos ter paciência e orar por elas. Porque estava conversando com alguém essa semana. Às vezes a gente pensa que as pessoas estão na mesma vibe que a gente, né? A gente pensa que a pessoa... Vou dar um exemplo. Num culto de terça-feira, no estudo bíblico. Às vezes nós estamos ouvindo a palavra ali, está num momento de oração, e de repente a gente abre o olho e tem
um grupo de pessoas que com 5 minutos de oração já sentaram, já estão dispersos, já estão em outro lugar, menos na igreja, só o corpo presente ali. E às vezes eu fico vendo isso é desanimador às vezes, porque às vezes nós não tem o que orar. É meio hipócrita até dizer que a gente não tem o que orar, mas às vezes estamos tão cansados, tão sobrecarregados que, Senhor, mas irmãos, fica ali de joelho, coloca sua cara no chão, chora, agradeça. Se é só isso que você tiver aquele dia, faça isso, mas não fica disperso no momento de oração. E eu estava conversando com alguém sobre isso, que às vezes as pessoas não estão na mesma atmosfera que a gente. E às vezes acaba atrapalhando, a gente fica bravo. Só que a gente tem que ter paciência, amém? E orar por essas pessoas, que elas vão continuar ali naquele raso. Talvez Jesus vai voltar e elas vão continuar ali. Serão salvos, mas aqui na terra elas nunca vão experimentar o mais profundo com o Senhor. Mas se você quer o mais profundo com o Senhor, hoje o Espírito Santo veio ministrar aos nossos corações. Que Ele, não importa em qual estágio você esteja, se é nos pés, se é nos joelhos, se é na cintura, venha mais 500 metros, sem medo, sem reservas, sem dúvida, sem confusão na sua mente, desça o mais profundo, porque o Espírito Santo, essas águas, elas são purificadoras. Talvez você entrou aqui com a sua mente meio conturbada, talvez você esteja morto espiritualmente. Essas águas, elas trazem vidas. E isso está acontecendo. Aleluia, isso está acontecendo de verdade, irmão. Está acontecendo nesse momento. Então o Espírito Santo, Ele está aqui para trazer vida de novo, se for preciso. Se for preciso, irmãos, que Ele te tire de um lugar, te colocar em outro lugar. Se Ele precisar te afastar de pessoas, deixa aí. Tem ciclos, irmãos, que a gente não vai entender porque acabou, porque que teve que terminar. O Senhor sabe. E digo mais uma coisa. Tem oração nas nossas vidas, que quando a gente se submete à imersão, elas nunca serão respondidas. E tudo bem, Senhor, a gente vai continuar. Tem dores que elas nunca serão curadas. Mas Ezequiel teve que passar, teve que lidar com a dor da perca. E muitas vezes nós vamos ter que lidar com isso também. Mas ele não parou. Ele continuou fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E foi isso que o Espírito Santo quis ministrar através da minha vida essa noite. Ir um pouquinho mais fundo, uns 500 metros, até que nada de nós sobre. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluias. Aleluias.